Alô pessoal, tudo bom novamente? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a divisão do sujeito, como que nós nos dividimos e o que isso pode ocasionar na nossa vida. Então, pegando as formulações religiosas e tentando trazer uma correlação dentro da psicanálise, assim como o professor falou, né? Não é porque a religião aquilo vai acontecer isso, não. A gente vai fazer uma correlação dentro da psicanálise. E eu vou utilizar um capítulo da Bíblia, né, Daniel, capítulo 5, do banquete, né, do rei Belsazar. Então, na Bíblia está assim, o rei Belsazar deu um banquete a 1000 homens, entre esses homens, né, todos do seu reino, tinham suas esposas, suas concubinas, e aquilo foi o quê? Foi regado de vinho, foi regado da festa, foi regado de prazer. E com isso ele pediu para trazer vasos, que foi de Jerusalém, que era considerado algo inapropriado por momento, e também blasfemavam, né, cultuavam outros deuses. Ou seja, aquele momento onde eles estavam ali, os 1000 homens regados a vinho, era um momento de prazer, era um momento onde estava aquela festa, aquela coisa que, né, talvez não seria interessante naquele momento, com a blasfêmia, com tudo que estaria não relacionado com o que era apropriado. E com isso, né, no meio da festa, apareceu uma mão, ou seja, a mão de Deus na parede, e fez algumas inscrições. O rei Belsazar pediu para vir algumas pessoas para fazer uma tradução daquilo. Ninguém do reino conseguiu fazer, exceto uma pessoa, Daniel. E Daniel foi lá e viu que as palavras eram, né, Mene, Mene, Tekel e Parsim. O que seria isso? Contado, né, foram os dias do reino, pesado fosse encontrado em falta, e o reino chegou ao fim. Então, naquele dia, o reinado do rei Belsazar chegou ao fim, o reino foi dividido e entregue aos persas. E aí vem o grande questionamento, a grande reflexão. Quantas vezes nós não estamos lá regados de prazer, né? Ou seja, tem a sorveteria, tem o shopping, né, como eu falei, mas de vez em quando vem aquela vozinha na nossa cabeça e fala: o que você está fazendo? A gente está lá, tranquilo, N compromissos para fazer, a prova na segunda-feira, mas no domingão eu vou lá, vou passear, vou fazer mil coisas, aí vem aquela vozinha na cabeça: o que você está fazendo? O que você fez? Então a gente poderia pensar nessa alusão. Então o rei Belsazar estava lá, todo mundo, né, regado a vinho, e os dizeres na parede foi essa coisa que chegou nele: opa, peraí, o que você está fazendo? E aquilo levou à ruína dele. E muitas vezes isso pode trazer a nossa ruína também. Então tem lá a prova na segunda-feira, tenho que estudar no domingo, mas não vou. Tenho que fazer alguma coisa amanhã, tenho que chegar 8 horas do trabalho, mas eu quero dormir um pouquinho mais, né? Tenho que vir na jornada hoje, mas eu quero ficar jogando videogame. Então você tem lá aquele videogame novo, lá, branco, de última geração, e aí tem a jornada, não, vou jogar videogame. Você não veio na jornada, deixou o certificado, e provavelmente isso vai ocasionar o quê? Um problema, né, na formação ou no conhecimento. Então, muitas vezes, né, tendemos ao quê? A buscar sempre o prazer. Sempre, sempre, sempre. Lembrando, pessoal, que esse prazer não é apenas ficar lá no ar-condicionado, embaixo da árvore, não. Isso também envolve conflitos. Então, você está andando de carro, alguém foi lá e buzinou em você. Primeira reação que você tem: vou atrás desse cara, vai lá correndo, tudo, pegou ele. Te traz aquele alívio, né? Não, agora eu me honrei. Aquilo é considerado um prazer também, ou seja, você está tranquilo com você mesmo. E por que a gente tem, então, esses momentos de prazer, depois a gente se questiona, vem a mão na parede lá e culpa a gente? Então, Freud também deixou uma coisa escrita sobre isso. E alguns conhecem, quem não conhece eu vou explicar. Que seria o id, o ego e o superego. Então, nós temos essas 3 instâncias dentro da nossa mente. Ah, Ricardo, mas então o superego está aqui na frente, o ego está aqui atrás, aquilo? Não. Isso aí muita gente busca, vocês encontram vários vídeos no YouTube falando, né, que o superego está aqui na frente, é o lobo frontal responsável pelo juízo. Não, isso é um modelo, é uma dinâmica da mente que a todo momento, a todo processo está envolvido, né, no aparelho psíquico. Então você não vai encontrar o superego atrás, nem o ego, nem o id, enfim. Começando pelo id, então nós nascemos id, nós nascemos com essa energia. O id é a fonte de toda a energia que nós temos. Então é o lado mais primitivo, né? Aquele lado, muita gente fala, o lado animal, o lado da natureza mesmo. Então o bebê ele nasce por id. Então quem tem contato com o bebê vai ver que ele faz caretas, ele briga, ele belisca, ou seja, ele é a todo momento movido pelo id. Nós nascemos por id. E o id busca sempre o prazer. Então ele quer o prazer, o prazer, o prazer, não importa como. Lembrando que o prazer não é somente sombra e água fresca.
Pode ser também uma agressão, que aquilo vai te trazer um prazer. E o id necessita disso. A todo momento ele quer, e não tem depois, viu pessoal? Então tá ruim aqui agora, eu vou levantar e vou embora. Tá bom aqui? Vou continuar. Tá melhor lá no fundo? Vou sentar lá no fundo. O id funciona dessa maneira. Ele não tem um freio. Então, da maneira que ele quer, ele vai atrás e tem que ser no momento. Não tem como postergar. O id funciona assim. Então, o bebê ele nasce por id e conforme ele vai tendo os vínculos afetivos com a mãe, com os familiares, ele começa a criação de uma nova instância na mente dele, que seria o ego. Então, o ego tem essa oportunidade de introduzir na mente humana o princípio da realidade. Seria o quê? O mundo real mesmo. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. Então, enquanto o id é totalmente inconsciente, ou seja, não temos noção do que ele faz com a gente. Ah, mas então eu vou ouvir uma vozinha na minha cabeça? Não, você não vai ouvir. Você vai sentir provavelmente um desconforto e vai fazer alguma coisa que você não sabe o porquê. Muitas vezes depois, por que eu fiz? Então, o id vai sempre te levar em busca do prazer. Só que assim, não vamos também pegar o id como um grande vilão, porque ele é uma das forças que move o mundo. Porque a gente precisa de novas descobertas, nós precisamos de novas coisas. Então vamos em busca, a energia sai do id. Então aquilo nos move para frente. Por um prazer? Sim, nem todo prazer precisa ser ruim. Então existe uma dose certa e o id faz esse movimento. A energia vem, brota dele e nos leva para fora. E aí o bebê, evoluindo um pouco mais, ele começa a ter contato com a realidade, começa a criar, a manifestar o ego nele, que seria o quê? A percepção e o princípio da realidade. Então, enquanto o id, que é o prazer na hora, tem que ser agora, o ego vai tentar negociar. Não é assim. Não é nesse momento, não é agora, vamos segurar um pouco aí. Então, o ego fica sempre nessa negociação. Então, tá ruim aqui, preciso ir embora, não tá legal, o prazer tá lá fora, vou lá na sorveteria. O que aconteceria? Eu teria problemas. Meu ego vai chegar e falar assim, não, calma aí, aguenta, depois a gente vai, depois vem a recompensa. Então, a todo momento, o ego fica fazendo essa negociação com o id, tentando postergar o prazer em troca de algum benefício também. Por quê? O ego está ali com o id, então ali junto. O Freud até fala, sabe aqueles produtos que vem que você vira atrás assim, tem um carimbo lá, made in China, made in Taiwan? O Freud fala que o ego é mais ou menos assim, porque o ego ele parte a partir do id, ele é desenvolvido a partir do id. Então, pegar o ego vai estar lá, made in id. Então, a maioria das vezes o ego acaba cedendo. Ah, mas o ego não vai segurar, mas ele vai ceder? Sim, então quero ir lá, por exemplo, jogar videogame na sorveteria. Quero ir na sorveteria agora. Se eu levantar aí, vai ficar chato aqui, vai, eu vou ter problemas. Eu vou falar, o cara levantou e foi embora. Então tá ali 100% id, não posso. Então meu ego vai falar, aguenta aí, segura mais um pouco. Mas aí o ego vai começar a ceder. O que vai acontecer? Minha cabeça vai doer, vou ter tonturas, meu joelho vai doer, o microfone, vou desligar ele também propositalmente. E assim, começa a acontecer coisas e eu falo, pessoal, peraí, não tô legal, vou embora. Então muitas vezes o ego cede ao id, não diretamente, não vou levantar e vou ir, não. Mas acontece toda uma dinâmica, todo um circo mesmo, toda uma peça teatral, e você acaba indo em busca daquele seu desejo, acaba indo em busca daquele prazer. Então, o ego ele acaba cedendo, mas o ego tem esse princípio de dar uma segurada. E quando você cede a esse prazer, aí vem aquela mão que escreveu na parede, vem aquela coisa que fala, o que você fez? O que você está fazendo? Por que você fez isso? Então, nós temos esse lado também punitivo, esse lado que nos traz uma certa assim, opa, peraí, calma, o que você fez? Por que você fez isso? Isso é o superego. Então nós temos o id, o ego e o superego. O superego, ele é derivado a partir do quê? Das relações familiares e as primeiras relações sociais. Então o bebê está lá, criança, 4, 5 anos, ele vai entrar no complexo de Édipo, e até chegar na resolução, ou seja, o menino quer a mãe, mas tem o pai lá que não vai deixar, e aí o pai não der, ou seja, o menino tem um objeto de desejo, uma menina também objeto de desejo a mãe, mas tem uma pessoa ali que não deixa, pela dinâmica familiar. Lembrando que não precisa ser um pai físico, alguém que esteja exercendo a função paterna. São características de realização. Obrigado. E aí com isso, com a resolução do complexo de Édipo, vai se instalando leis dentro da mente. Então, ou seja, eu quero, mas eu não posso, eu quero, mas eu não posso. E com isso,
vai criar a mente, lembra que a gente está falando de uma criança de 5 anos, é uma mente imatura, então vai criar assim, você tem que ser como seu pai, mas ao mesmo tempo vai ser, você não pode ser como seu pai, porque tem coisas que apenas ele faz, ou seja, o pai ele tem um direito maior dentro da casa, então a criança aos poucos vai percebendo que ao mesmo tempo que ela idealiza aquele pai, ou seja, aquele pai herói, aquela pessoa que esteja exercendo a função paterna é um herói, não necessariamente ele consegue fazer tudo. E isso é internalizado no superego. Então você tem que ser como, mas você também não pode ser. E dependendo de traumas, a forma, a rapidez que isso é dissolvido numa mente de 5 anos, ou seja, uma mente totalmente imatura, isso tende a ser o quê? Mais rígido, mais frouxo, mais leve, talvez não existe, talvez existe muito. E aí começam os problemas. Se você tiver um superego muito rígido, o que você vai fazer? Toda hora você vai ter aquela vozinha. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Você não vai fazer isso, você não consegue ser assim. Aquela voz dentro da gente. Lembrando que a gente não vai ouvir essa voz, a gente vai sentir. Então, ou seja, não sei quem já fez TCC, quem não fez vai fazer também. E assim, você escreve lá 5 pagininhas. Difícil, escrever 5 páginas sem copiar, então enfim, fez lá 5 páginas. Difícil. Aí eu li, não tá legal. Pô, mas tá feio. Não quero mais, vou lá e faço outro. Escrevo mais uma página. Não tá legal. Escrevo outra página. Não tá legal. Fiz um desenho. Não tá legal. Então toda hora você está duvidando de si mesmo. Toda hora você não sente que você não é capaz. Então você fez algo, mas aí você tem um sentimento interno que aquilo não está bom. Ou seja, você não pode ser como ele. Você está idealizando algo que não existe. Por mais que você faça, você nunca vai chegar lá. Porque é algo idealizado dentro da sua mente. Então, essa é uma das funções do superego. E aí o sujeito trabalha nessa dinâmica. O id, o ego e o superego. Então, por exemplo, digamos que tenha lá aqueles canais de televisão que fica vendendo coisas, sabe? Não sei se vocês conhecem lá, o cara que fica compre. E aí, Ciro Botinho, né? Então, e aí ele tá lá, compre. Seu id vai falar o quê? Opa, aquilo lá é muito legal. Eu quero aquilo pra mim, aquilo vai me trazer um bem-estar, aquilo vai me trazer um benefício. Então, ou seja, você sente que você vai ter um prazer com aquilo. E aí começa o ego. Opa, peraí, não é assim, Vamos comprar? Vamos ver então, você não pode agora. Não, mas é muito legal, é mais novo, é moderno, tem um botão a mais, tem uma tela a mais, tem uma coisa a mais. Por fim, você acaba comprando. Você vai lá, compra, o cara lá, compre. Então, id lá a 1000. Por fim, você comprou. Ou seja, o ego, por mais que você fez conta, refez, conversou com o pai, mãe, mulher, enfim, você comprou. Então tá lá. Aí passou um mês, chegou a fatura do cartão de crédito. Você apertou. Aí você olha a fatura, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Então vem o quê? Vem aquela punição. Ou seja, o superego está te falando. Por que você fez isso? Você não presta, você está errado. Quem mandou você fazer isso? Ninguém mandou. E aí que vem a importância da psicoterapia. Por quê? O ego ele fica no meio, entre o id e o superego. Se o ego não estiver bem nutrido, bem estruturado, ele vai acabar cedendo para um dos dois. Ou você vai se sentir toda hora desvalorizado, porque vai ter o superego lá te desvalorizando, ou você vai também toda hora movido a prazer. Então você vai chutar o balde e não vai estudar mais para a prova, não vai fazer mais nada, só quer o seu bem-estar, só quer ficar sentado debaixo da árvore, relaxando, e assim vai. Ou seja, você começa a ter problemas na vida. Então tem toda essa dinâmica, o id, o ego e o superego ao mesmo tempo. Então você fez lá o trabalho, escreveu 5 páginas, deu o melhor de si. Leu, não tá bom, credo, isso aqui não prestou. Então, ou seja, tem algo dentro de você falando, aquilo não é legal, aquilo não é bom, você não presta, você não consegue. Ou seja, você não pode ser como seu pai. Então, se o ego não estiver bem nutrido, então a palavra é nutrido, não forte. Por quê? Se você carregar um saco de cimento, você leva ele daqui lá embaixo. Chegou lá embaixo, você não aguenta mais ele, seus braços estão doendo. É a diferença de você estar nutrido. Se você está nutrido, você nem vai pegar um saco de cimento, porque você sabe que você não vai aguentar. Você vai evitar se colocar em problemas. Então, muitas vezes você se pega enfiado, cheio de problemas. Você fala, pô, meu problema vem de fora. Não, o problema vem de dentro. Você permitiu que o problema entrasse na sua vida. É duro, é doído? Sim. Mas, de alguma forma, você permitiu. Então, se eu sei que eu não vou carregar esse saco de cimento até 10 quarteirões, por que eu falei sim? Por que eu vou falar, não, eu quero? Então, essa é a nutrição do ego. Então, o ego bem nutrido, ele vai saber falar não no momento certo, ele vai saber falar sim no momento certo, para ele não precisar ceder, ou para o id, ou para o superego. E assim ele vai ficando cada vez mais empobrecido. E aí Freud dá o exemplo do cavalo, que
o id seria o cavalo, o ego a pessoa e o superego as rédeas. Então o cavalo é a força total, o cavalo que vai te levar. Então o superego é onde saem nossas energias, é o que vai nos mover no mundo. O ego, né, o cavaleiro, vai estar controlando, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Porém, se o cavalo não quiser ir mesmo para lá, por mais que o cavaleiro puxe, é o cavalo que vai levar lá. Então, o id sempre leva vantagem sobre o ego acaba cedendo, não diretamente. Então, tem toda aquela dinâmica e aí você acaba cedendo ao seu prazer. E aí, depois disso, vem o superego falar, pô, o que você fez? Por que você foi para lá? Por que não foi? Então, essa é a importância de estar bem, essa é a importância de uma psicoterapia. Para quê? Para saber falar sim, saber falar não, no momento certo. E se você falar apenas sim para tudo, você vai estar falando não para você. Então, quanto mais bom a gente talvez é com coisas que a gente não concorde, a gente está sendo um vilão com nós mesmos. E aí quando você vê, tua vida está tudo empacada. Você tem problema na família, você tem problema com o namorado, você tem problema na escola, você tem problema no trabalho, você tem problema com os amigos, tem problema no botequinho da esquina, você tem problema onde for. Por quê? É a hora que a gente precisa parar e tentar entender, acima de tudo, respeitar isso. Não é, fiz isso, estou errado. Não é uma questão de certo e errado, mas é uma questão de reconhecimento. Reconhecimento, por que eu estou deixando isso entrar na minha vida, por que isso está acontecendo comigo. E assim como lá citado em Daniel capítulo 5, né, tudo regado a vinho, prazeres e blasfêmias, a gente também pode tocar nossa vida assim. Não quero nem saber, amanhã eu vou chegar atrasado, não, amanhã eu vou brigar ali, amanhã eu vou fazer tal coisa, mas isso vai ocasionar problemas. Então, da mesma maneira que o reino lá foi dividido e terminado, se nós não estivermos integrados, ou seja, id, ego e superego alinhados, nós vamos também sucumbir e cair. Então, você vai ser muito rígido com você e daqui a pouco você não aguenta mais fazer mais nada. Ou você vai chutar o balde e sair fazendo só coisas que você julga prazerosas, daqui a pouco você está sem emprego, daqui a pouco, estou sem emprego, mas eu vou acordar meio-dia. Fica 5 anos, né? Fica 1 ano, fica 6 meses assim, para ver o que acontece. Daqui a pouco tá difícil. Ou você vai ter alguém ralando a mais por você, ou você vai estar realmente com problemas sérios. Então é hora da responsabilidade. É duro? É doído? Sim. Mas é a importância da hora da terapia, né? Nutrir o ego. Por quê? Quando você está lá em terapia, você não está falando somente para o analista. Você está falando para você mesmo, para as suas outras partes. Então, cada vez que você conta algo, você fala algo, suas partes também estão ouvindo, você está ouvindo. Então, essa é a busca, é uma integração. A pessoa precisa estar em concordância com ela mesma. Senão ela cede para um lado, ela cede para o outro e, no fim, seu ego está sem energia devido a esse conflito interno. Então, você chega no fim do dia, você está lá, esgotado. Aí você não sabe o porquê. Mas que conflito interno está ocasionando isso? E muitas vezes a gente não sabe, viu, pessoal? Como eu falei, não vai ficar vozinhas dentro da mente, não. Você vai sentir desconforto, você vai sentir inquietação, você vai estar aqui, você vai estar assim. Dificilmente você vai saber o que é, porque muitas vezes o processo é inconsciente. E aí, quando a gente vê, a gente já está lá, esgotado. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer. A importância da integração e mostrar que isso também está descrito, né, de uma forma um pouco mais abstrata, na Bíblia também, assim como o professor falou, não é porque está lá que realmente aquilo é uma verdade, mas dizer que existe uma correlação, né? Algo que se você ceder demais ao seu prazer, você vai ter uma vozinha, você vai ter uma mão escrita, alguma coisa ali que vai estar te falando, por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? E aquilo você acaba sucumbindo mesmo, da mesma forma que o reino terminou, nosso reino, ou seja, nós podemos terminar assim. Então, chega no fim do dia, você não aguenta mais. Então, passa algum tempo, você está o quê? Caído, você está desanimado e não sabe por quê. Então, essa é a importância da integração, ou seja, não divisão do sujeito. É fácil isso? Não é fácil, mas é necessário. É necessário olharmos para dentro de nós mesmos. Então essa é a importância da psicoterapia, ou seja, estarmos integrados entre nós mesmos, nossas partes id, ego e superego. Estamos em acordo com o ego nutrido, ou seja, aquilo que nós somos, nossa parte consciente, tem uma parte inconsciente do ego também, mas as nossas percepções estarem de acordo com as outras partes. Senão, ou você vai se entregar totalmente ao prazer, ou você vai ser muito rígido com você mesmo. E essa é a mensagem que eu queria trazer. Obrigado, pessoal.